Alô, você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A nossa diretora aí está se batendo aí com a cadeira. Vamos lá, falamos de tentativa. Admite-se a tentativa no aborto quando provocada a interrupção da gravidez, a morte do feto não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas professor, como é isso aí? A mulher tentou abortar, um terceiro tentou provocar o aborto e o feto não morreu por circunstâncias alheias à vontade do agente? É possível que aquela mulher tome um chá abortivo, que aquela criança seja expulsa do útero, um remédio abortivo, ou então um mecanismo mecânico abortivo, e aquela criança seja expulsa do útero, mas não venha a falecer. Ora, se ela não vier a falecer, eu tenho uma tentativa de aborto. Preste atenção. Eu tenho que provar que ela tinha consciência que estava grávida e que ela tinha intenção de produzir o resultado do abortamento. Porque também aquela criança pode ter sido expulsa do útero simplesmente por uma situação natural, que nós chamamos de aborto natural. Mas, se eu provar que ela tinha consciência do fato e vontade de produzir o resultado, eu vou então poder tipificar uma tentativa de aborto. E claro, não foi dito, mas nós falamos na aula de consumação em tentativa, que o crime tentado é igual à pena do crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3. Como a criança não morreu, a pena do crime tentado vai ser menor do que a do crime consumado. A aceleração de parto. Muito bem. Admite-se a tentativa quando as manobras abortivas não interrompem a gravidez ou quando provocam apenas aceleração de parto, como com a sobrevida do neonato. Ora, acelerar o parto, Acelerar o parto é uma manobra abortiva que, se não gerar a morte do neonato, vai então fazer com que a mulher responda por uma tentativa de aborto. A aceleração de parto, na doutrina e na jurisprudência, se o neonato não vier a morrer, eu tenho uma tentativa de aborto, desde que haja a comprovação das manobras abortivas, desde que a gravidez seja interrompida e desde que o neonato não venha a falecer. Tentativa de aborto, infanticídio em concurso. Bom, aqui já é uma situação mais complexa, porque eu primeiro tenho, nesse quadro aqui, uma mulher que de alguma forma tentou matar a criança, porque tentou através de um medicamento, tentou através de mecanismos mecânicos, e depois que ela não conseguiu matar a criança dentro do seu ventre, a criança nasce e ela então mata a criança durante o parto ou logo após, caracterizando o infanticídio. Então, é possível acontecer isso, professor? Claro! Pode existir concurso material. Eu digo material, em que as penas são somadas. Quais são as penas do crime de aborto e do crime de infanticídio? Ou a tentativa de aborto mais o infanticídio. Pode existir concurso material entre a tentativa de aborto e o infanticídio. Pode existir concurso material entre a tentativa de aborto e o infanticídio. Quando o feto, embora interrompida a gravidez, nasce com vida e em seguida é morto pela mãe que está em estado puerperal. Então veja como é que é o caso. Durante a gravidez, ela tentou por diversas vezes matar aquela criança. Não conseguiu. A criança então nasce numa dessas tentativas de abortamento, viva. E viva estando a mãe em estado puerperal,
não querendo aquela criança, a mata. Então eu teria, no primeiro momento, primeira atitude dela, tentativa de aborto. No segundo momento eu teria um infanticídio consumado, que se ela mata o produto da concepção em estado puerperal, eu vou ter um homicídio, um infanticídio consumado. Ação penal. Nós vimos que em todos esses crimes dolosos contra a vida, na sua forma consumada ou tentada, eu vou ter uma ação penal pública e incondicionada. E o MP que vai ajuizar a denúncia perante o juiz-presidente do tribunal do júri. Vamos repetir então? A ação é pública porque ela pertence ao Ministério Público. Ela não é particular, ela não é privada, não é da competência do particular, não é da legitimidade do particular. Ela é incondicionada porque o Ministério Público não precisa que ninguém da família daquela gestante vá representar pedindo para que o Ministério Público processe ela por aborto. Não. Nem requisição do Ministro da Justiça. Não. E também é o Ministério Público que vai ajuizar a denúncia. Ora, o Ministério Público é o órgão de ação penal pública que promove a ação. Denúncia é a peça que é assinada pelo promotor, porque a peça da ação penal privada se chama queixa. Ah, professor, mas eu estou aí por fora de denúncia e queixa. Vá lá nas nossas aulas de ação penal, no playlist de processo penal, no processo penal 1, e tem tudo que você quer saber sobre ação penal e nunca teve coragem de perguntar. São várias aulas para você tirar essas dúvidas. A pergunta é, professor Franklin, mas se o promotor de justiça não ajuizar a denúncia no prazo legal por aquele aborto, qualquer particular poderá fazê-lo, que se chama ação penal privada subsidiária. Então, quer dizer que o Ministério Público tem prazo para ajuizar a denúncia? Tem, ele tem prazo para ajuizar a denúncia. Não é isso? Se ele não ajuiza a denúncia em 5 dias se o réu está preso, e em 15 dias se ele está solto, qualquer pessoa, qualquer particular poderá promover a ação penal, que é uma ação penal que vai tramitar perante o tribunal do júri, para o juiz que preside o tribunal do júri. O que é o tribunal do júri? É aquele órgão em que aqueles 7 jurados que são do povo, e existe agora um projeto de lei para aumentar para 8, e eles então possam julgar aquela pessoa e decidir sobre a culpabilidade dele, que tem como competência julgar os crimes dolosos contra a vida, e o aborto é um crime doloso contra a vida, na sua forma consumada, aborto consumado, ou na sua forma tentada. Muito bem. Espécies de aborto. Nossa diretora está dando sinal. Tá bem? Já está. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as espécies de aborto, né? O aborto, o autoaborto, o aborto praticado por terceiro. E você não sai daí. Vá tomar uma aguinha rapidinho. Eu também vou tomar minha água. E a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais.